Olá pessoal, nesse vídeo vamos fazer uma revisão dos conteúdos que nós vimos até o momento. Vamos iniciar aí pela diferença entre dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Então os dispositivos de entrada, também chamados de sensores, são aqueles que enviam informação para o Arduino. Então a informação ela entra no Arduino. Por exemplo, um sensor de temperatura, ele vê que temperatura que está no ambiente, e aí ele informa isso para o Arduino. Então essa informação está entrando no Arduino. Um botão, por exemplo, ele vê se ele está apertado ou não e informa isso ao Arduino. E no caso dos dispositivos de saída, que a gente também chama de atuadores, é o Arduino que controla eles. Então o Arduino envia uma informação para um atuador, dizendo para ele ligar ou desligar, por exemplo, acender ou apagar uma luz, controlar um motor. Então a informação está saindo do Arduino e controlando um atuador. Nós temos aí também a diferença entre dispositivos digitais e dispositivos analógicos. Então dispositivos digitais são aqueles que a gente controla somente com dois estados possíveis. Então podemos fazer uma analogia aí com um interruptor. Então o interruptor ele ou está para um lado ou está para o outro, né? Para um lado, que seria o desligado, 0 volts, a gente chama de sinal baixo, e o Arduino interpreta isso como número 0. Para o outro lado, que seria o ligado, que seria os 5 volts, a gente chama isso de sinal alto, e o Arduino interpreta isso como número 1. Então aqui eu só tenho dois estados possíveis, ou o interruptor está para um lado ou está para o outro. Já os dispositivos analógicos são aqueles que têm muitos estados possíveis. Então vamos pensar num botão de volume, por exemplo. Um botão de volume não tem só dois estados. A gente vai girando ele para um lado e para o outro, e ele tem várias posições entre um valor mínimo e um valor máximo. Então a gente pode colocar ele em várias posições. Então, dispositivos analógicos são aqueles que a gente controla com muitos estados possíveis. Por exemplo, se a gente quiser controlar o brilho de um LED. Então, tem vários níveis de brilho que a gente pode controlar. Quer controlar a velocidade do motor. A gente quer medir temperatura com um sensor de temperatura. Temperatura não existe só duas possíveis. Existe uma faixa de temperatura, né? Então, todos esses seriam dispositivos analógicos. Vamos falar especificamente agora sobre os dispositivos de saída digitais, os atuadores digitais. Então, um LED, por exemplo, ele é um atuador, um dispositivo de saída, e a gente pode controlar ele de uma maneira digital, acendendo ou apagando, só dois estados. Então, como ele é um atuador, é o Arduino que vai enviar uma informação para ele. Que informação é essa? Pode ser um sinal baixo, de 0 volts, e aí o LED vai estar apagado, ou um sinal alto, de 5 volts, e aí o LED vai acender. Então, os dois estados possíveis, 5 volts ou 0 volts, apagado ou aceso. Um buzzer também, uma campainha, também pode ser controlado de maneira digital. Sinal baixo, ele não faz som nenhum. Sinal alto, 5 volts, ele vai apitar. E onde que a gente conecta os dispositivos de saída digital, os atuadores digitais no Arduino? Nós podemos conectar eles em qualquer um desses pinos aqui, do 2 até o 13. No 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9, 10, 11, 12 ou 13. Qualquer um desses. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem um buzzer conectado aqui no nosso Arduino. A perninha negativa dele está no GND, né, que é o negativo. Poderia estar conectado através da protoboard, né, esse é o mais comum da gente fazer. Aqui é só por exemplo. E a perninha positiva aqui está conectada no pino 2. Poderia ser qualquer um desses pinos aqui, do 2 ao 13. Então, para controlar um dispositivo de saída digital, a gente usa esse bloco aqui lá no Tinkercad. Definir o pino. Qual pino? O pino em que nosso dispositivo está ligado, no caso aqui é o 2, como baixo ou alto, sinal baixo ou sinal alto.
Então, sinal baixo, o que vai acontecer? É como se o Arduino estivesse indo lá no pino 2 e colocando o interruptor em sinal baixo. Sinal baixo é 0 volts, vai chegar a 0 volts aqui no buzzer, ele não vai tocar. Se a gente usar esse outro bloquinho aqui com sinal alto, é como se o Arduino estivesse indo lá no pino 2 e colocando o interruptor como sinal alto. Sinal alto é 5 volts e o buzzer vai apitar. Então, esse bloquinho aqui na programação escrita na Arduino IDE, que é a programação que a gente envia para o Arduino físico, né? Como é que ficaria? Na seção de setup, a gente tem que colocar esse comando aqui, ó, pin mode, tem que dizer qual que é o pino e dizer que a gente está usando ele como uma saída. Output seria a saída. Porque a gente poderia estar conectando o dispositivo de entrada também nesse pino. Aí seria input aqui. Então eu tenho que dizer para o Arduino que eu estou usando esse pino como uma saída. E aqui no loop eu uso esse comando, digital write, com W maiúsculo, qual que é o pino, sinal baixo é low. E o sinal alto, a única coisa que muda é, em vez de low, aqui é high. Então o comando é tudo igual, high é sinal alto e low é sinal baixo. Agora vamos falar um pouco sobre os dispositivos de entrada, os sensores digitais. Então, um exemplo de sensor digital seria um botão. Nesse caso, é o sensor que envia a informação para o Arduino. Então, se ele está solto, ele vai enviar um sinal baixo, que o Arduino vai ler como 0. Se ele for apertado, ele vai enviar um sinal alto, de 5 volts, que o Arduino vai ler como 1. Aqui um outro exemplo, um sensor de proximidade. Então, num estado, ele envia sinal baixo, no outro estado, quando ele detecta um objeto, ele vai enviar sinal alto. Pode acontecer o contrário, quando ele detecta o objeto, ele manda sinal baixo, e quando não detecta, manda sinal alto. Depende do sensor e de quem fabricou aquele sensor. Então, isso é algo que a gente tem que testar. E aonde que a gente conecta os nossos sensores digitais, os nossos dispositivos de entrada? Também no pino 2 ao 13. Então eu posso conectar um dispositivo de saída aqui, um LED no 2, posso conectar um dispositivo de entrada no 3, um botão, um outro LED no 4, um outro botão no 5, tanto faz. Esses pinos podem conectar tanto dispositivo de entrada quanto de saída. Então vamos dar uma olhada nos sensores. Então, todos os módulos aí que tiverem 3 perninhas, a gente vai ter uma perninha escrita VCC, uma perninha escrita GND e uma outra perninha escrita Out, ou D0, ou sinal, algo parecido. VCC é sempre o positivo. A gente conecta nos 5 volts do Arduino. Que a gente estaria usando uma protoboard, conectando 5 volts do Arduino na protoboard e o sensor ali nos 5 volts. GND vai no GND do Arduino. E o outro pino, que é o pino de sinal, o Out ou D0, a gente conecta num pino aqui do Arduino de 2 ao 13. Pode acontecer de ter sensor que tenha 4 perninhas. Geralmente, quando tiver 4 perninhas, vai ser VCC, GND, ele vai ter um que é o D de digital 0 e outro que é A de analógico 0, D0 e A0. Por quê? Porque a gente pode usar esse sensor tanto como um sensor digital, quanto como um sensor analógico. No caso, como a gente está usando como digital, a gente ligaria na perninha D de digital. E aí o que vai acontecer aqui? A gente usando o comandinho para o Arduino ler o pino em que o sensor está conectado. Então o Arduino vai ficar olhando ali para esse pino onde está conectado, no caso está no 2, né? E vai ficar olhando se aquele interruptorzinho está em sinal baixo ou sinal alto, se ele está 0 ou está 1. Então, se não tiver nada na frente aqui, por exemplo, o sensor vai ir lá e vai colocar o nosso interruptor em sinal baixo. E vai estar chegando 0 volts aqui, e o Arduino vai ler isso como 0.
Já se eu tiver um objeto aqui na frente, o sensor vai lá e vai mudar o interruptor para sinal alto, né? Na realidade vai estar chegando 5 volts aqui, e o Arduino vai ler isso como número 1. Então, num estado, o Arduino lê como 0, chega a 0 volts aqui, sinal baixo, o Arduino lê como 0. No outro estado, chega a 5 volts aqui, e o Arduino lê isso como 1. E aí, o nosso bloquinho aqui de programação lá do Tinkercad, equivale a isso aqui no Arduino IDE, no programa do Arduino. Então, lá no setup, nós temos que usar aquele mesmo comando, pinMode, e dizer que a gente está usando aquele pino como uma entrada. Então, se a saída é output, se a entrada é input. E aqui no loop, o comando para fazer a leitura. Digital read, leitura digital do pino 2. Ler pino digital 2. Se fosse outro pino aqui, 5, aqui seria 5 e aqui seria 5. Logo nós vamos ver que esse comando aqui sozinho ele não serve para muita coisa, porque o Arduino lê, mas a gente não está usando essa informação para nada. A gente precisa usar ela, tá, para ser útil para a gente. Nós já vamos ver isso um pouco mais para frente. Então, antes, nós vamos falar sobre alguns tipos de sensores aí, digitais, que só tem 2 perninhas. Então, diferente desses sensores aqui, que tem 3 ou 4 perninhas, tem sensores que só tem 2 perninhas, como é o caso do botão, o sensor de inclinação, o sensor magnético. E esses sensores, ou eles estão fechados, num estado eles estão fechados, né? Quando eu aperto o botão, por exemplo, quando eu inclino esse sensor, quando eu boto um ímã aqui, eles fecham, então eles dão contato entre uma perninha e outra, a corrente passa entre uma perninha e outra. Já quando o botão está solto, eu não tenho como a corrente passar de uma perninha para outra. A corrente não passa, está aberto. Se o sensor aqui não está inclinado, se ele está na horizontal, se eu não tenho um ímã aqui, então está aberto. E aí, isso gera um problema para a gente, tá? O que acontece? Aqui nesses pinos do Arduino, se eu não tenho nada conectado neles, eles ficam num estado que a gente chama que eles estão flutuando. Então, eles não são nem 0 nem 1. Eles ficam variando entre 0 e 1. Então, eu vou dar um exemplo aqui de um botão conectado uma perninha nos 5 volts aqui do Arduino e a outra perninha direto numa entrada aqui do Arduino, num pino digital do Arduino. No caso 2 também como exemplo. Se o botão não está apertado, eu não tenho conexão entre essa perninha e essa. Então é a mesma coisa que eu não tivesse o botão, e aí esse fio aqui não está fazendo nada. É como se eu não tivesse esse fio, então não está chegando nada lá. E aí o que acontece? Esse pino está flutuando. Ele não está nem 0 nem 1. Ele fica variando entre 0 e 1. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. E isso para a gente não é útil, né? A gente precisa que o botão solto seja 0 e o botão apertado seja 1. Ou o contrário, pode ser também. O botão solto ser 1 e apertado ser 0. Mas ele não pode ficar variando. E aí, para resolver esse nosso problema, a gente pode usar uma técnica chamada pull down ou uma técnica chamada pull up. Então vamos ver primeiro o pull down. A gente usa um resistor de pull down. A gente usa um resistor de 10 kΩ e a gente liga dessa maneira aqui, ó. Uma perninha do botão vai no 5 volts, a outra perninha do botão vai lá no 2. Porém, a gente também liga essa perninha através do resistor lá no GND. Por que a gente faz isso? Então, quando o botão está solto, é como se eu não tivesse o botão aqui. Porém, diferente de antes, agora eu tenho um caminho para a corrente passar aqui, ó. Eu estou jogando o GND por aqui, por aqui, por aqui, pelo resistor, por esse fio, e aí está chegando aqui um sinal baixo. 0 volts está chegando ali, que está vindo do GND. E aí o Arduino lê isso como valor 0. Já, se o meu botão está apertado,
eu estou fazendo uma conexão entre uma perninha e outra. Então, o que eu tenho na realidade é isso aqui. Eu estou conectando meus 5 volts por aqui, passando pelo botão e chegando 5 volts ali, que é um sinal alto. 5 volts está chegando ali, o Arduino lê isso como 1. Então, agora, o botão solto, eu tenho uma conexão com o GND através do resistor aqui, e o botão apertado, eu tenho uma conexão com 5 volts. E ao invés de pull down, eu poderia estar fazendo uma ligação de pull up. O que é pull down e pull up? Pull down é eu empurrar para baixo. Por que empurrar para baixo? Eu estou fazendo com que esse pino aqui receba sinal baixo, sempre, a não ser que o botão esteja apertado. Aí ele vai receber sinal alto, porque a corrente prefere passar pelo caminho de menor resistência, e aqui tem um resistor, aqui não. O pull-up, nós vamos fazer o contrário. É quase a mesma coisa, porém agora, quando o botão está solto, eu estou conectando os 5 volts lá. E quando o botão está apertado, eu estou conectando o GND. Então, nesse caso, botão solto vai chegar a 5 volts ali, e botão apertado vai chegar 0 volts ali. E agora vamos falar um pouco sobre o monitor serial. Nós vamos ver lá no simulador o monitor serial. O monitor serial é uma forma que o Arduino tem de enviar informações para a gente no computador. Então a gente consegue ver o que está acontecendo lá dentro do Arduino. É bem útil isso aqui, tá? Principalmente para a gente debugar, para a gente achar problemas no nosso código, por exemplo, no nosso projeto, tá? Então vamos olhar aqui no simulador. Aqui em código, eu posso usar esse bloco aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Tá em saída. Imprimir no monitor serial alguma coisa, com ou sem nova linha. Essas são minhas opções. E o monitor serial aqui no simulador, ó, a gente clica aqui e ele abre uma janela. Então, ó, eu vou colocar imprimir no monitor serial alguma coisa, por exemplo, olá. E vou colocar aqui sem nova linha. Vou iniciar a simulação. Ó, o Arduino está enviando para o monitor serial, olá, 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 olá. Como está sem nova linha, um do lado do outro. Vou apagar. Vou mudar agora o programa para com nova linha. Vou iniciar a simulação, que é como se eu estivesse enviando o programa para o Arduino, né? E agora ele está escrevendo olá e dando enter, olá dando enter, porque está com nova linha. E aí vamos dar uma olhada aqui na programação blocos mais texto. O que a gente tem aqui, ó? Deixa eu baixar um pouco aqui. Então, dentro do setup, quando eu vou usar o monitor serial, né, no meu projeto, eu tenho que dizer para o Arduino que eu vou usar. E aí é esse comando aqui dentro do setup. Serial.begin 9600. E no loop, para eu usar, para eu dizer para o Arduino me mandar algo, é esse comando aqui, ó, serial.println. Println é com nova linha. Só print é sem nova linha. E aí, aqui dentro dos parênteses, o que eu quero que o Arduino imprima no monitor serial. No caso, eu escrevi olá. Se algo escrito, tem que estar entre aspas. Você escrever aqui, ó, olá mundo. É isso aqui que o Arduino vai imprimir. Olá mundo. O que está entre aspas porque é algo escrito. Ó, iniciar a simulação. Olá mundo, olá mundo, olá mundo, um do lado do outro, porque está sem nova linha. Se eu colocar aqui print ln, um em cima do outro, porque ele está escrevendo e dando enter. Beleza. Então aqui eu tenho um botão
e esse botão está com o resistor de pull down aqui, o que quer dizer que ele solto, o Arduino vai ler como 0, e ele apertado vai chegar a 5 volts aqui, e o Arduino vai ler como 1. Vamos conferir? Como é que eu posso conferir isso? Deixa eu deixar só em blocos aqui, puxar um pouco. Então agora eu posso vir aqui em entrada e usar o meu bloquinho para fazer a leitura do pino digital. E aí eu coloco aqui, ó. Então eu quero ler o pino digital 2. Então o Arduino vai ficar lendo o pino digital 2 e vai imprimir isso no monitor serial. Vamos colocar aqui com nova linha. Então vou iniciar a simulação. O botão está solto, ó, 0. Apertei, 1. Soltei 0, apertei 1. Soltei 0, apertei 1. Beleza? Mais um exemplinho aqui de como a gente poderia estar utilizando o monitor serial. Eu posso escrever aqui valor do botão. Eu vou colocar 2 pontos e um espaço. E aí eu quero escrever isso daqui sem nova linha, para ele não dar um Enter depois de escrever isso. Então ele vai escrever isso, não vai dar Enter. Aí ele vai escrever o que ele leu lá no pino 2, 0 ou 1, depende do botão estar apertado ou não. E aí ele vai dar um Enter. Então vamos dar uma olhada. Valor do botão, 0. Apertei, valor do botão, 1. Então essa estrutura aqui é bem útil quando eu tenho vários sensores ali e eu quero ficar lendo os valores que eles estão naquele momento. Deixa eu só tirar o tio aqui, que é um caractere especial, tá? Aí ele aparece estranho aqui. Então agora sem o caractere especial, beleza. Então o botão solto está 0, apertado está 1. Porque ele está como pull down. Se eu fizesse a ligação ao contrário aqui, ó, só de eu mudar assim, agora ele apertado vai vir aqui do GND, então vai chegar a 0 volts ali, o Arduino vai ler como 0. E solto, vai vir os 5 volts aqui, e vai chegar a 5 volts ali, o Arduino vai ler como 1. Então agora vai acontecer o contrário. É a escolha de como a gente montar isso daqui. Então, ó, vamos voltar ali, iniciar a simulação. Agora solto o valor do botão 1, apertado o valor do botão 0. Se eu tiver um sensor, por exemplo, e eu não sei em qual estado ele é 0 e em qual estado ele é 1. Então eu vou usar como exemplo aqui, ó, o sensor de presença, sensor de movimento aqui, que é o PIR. Então, 3 perninhas, né? Uma delas, potência aqui seria o VCC, que vai no 5 volts. Solo seria o GND, o negativo. E o sinal, que vai lá no Arduino. Eu vou conectar no 2 e vou tirar o botão daqui. Então agora, sem mexer no código, o mesmo código, porque eu liguei aqui no 2, eu quero ver esse meu sensor, como ele funciona. Então, deixa eu só mudar aqui para sensor. Então, ó, valor do sensor 0. Aí eu vou simular aqui um movimento na frente dele. Valor do sensor 1. Sem movimento, valor do sensor 0. Movimento 1. Então eu já sei que esse meu sensor aqui sem movimento vai ser 0 e com movimento vai ser 1. Então é uma maneira de eu testar o meu sensor para saber em qual estado ele é 0 e em qual estado ele é 1, é a gente usar o monitor serial. Uma outra maneira de testar o sensor seria a gente usando um multímetro, aí eu nem preciso do código. O que está acontecendo aqui nesse fio aqui que está vindo dessa perninha do sinal? O sensor, em um estado ele está mandando 0 volts e no outro estado ele está mandando 5 volts. Então eu posso medir essa tensão com um multímetro. Então como é que eu vou fazer isso? Perninha preta do multímetro, que é a negativa, né? Vou medir tensão lá no V com a linha. Como eu quero medir 5 volts, eu coloco o multímetro na posição de 20, né? Porque 20 é o primeiro número maior do que o 5, que é o que eu quero medir. Então eu ligo o negativo
em qualquer negativo aqui, pode ser aqui nessa linha, poderia ser direto aqui no GND do Arduino. Tanto faz, eu preciso ligar em algum GND do Arduino. Eu vou ligar aqui, vou ligar junto aqui na mesma linha ou aqui, vou botar aqui. E o positivo eu vou ligar junto aqui com o meu sinal. Então eu estou medindo, deixa eu puxar aqui. Então eu estou medindo a tensão que está saindo nesse pino aqui. O negativo eu ligo num GND e o positivo no que eu quero medir. Então o que vai acontecer aqui quando eu iniciar a simulação? O sensor não está detectando movimento, está saindo 0 volts aqui. O sensor detectou o movimento, está saindo 5 volts ali. Sem movimento 0, com movimento 5. Então também é uma maneira de eu saber que esse sensor, quando ele não detecta movimento, vai chegar a 0 lá no Arduino, e quando ele detecta, vai chegar a 5 volts lá no Arduino, que o Arduino interpreta como número 1. E agora, pessoal, nosso último assunto aí da revisão, que são as estruturas condicionais de programação. Então, são comandos, né, são estruturas de programação que a gente usa quando a gente quer executar determinados comandos se uma condição for atendida. Então, eu tenho lá um LED e um botão, por exemplo. Eu quero acender o LED se o botão for apertado. Então, a minha condição é o botão ser apertado. Então, se essa condição for atendida, se o botão for apertado, eu acendo o LED. Então, vamos voltar ali para o Tinkercad. Deixa eu tirar aqui o sensor. Eu vou deixar o sensor. Primeiro, vamos usar o botão. Aqui. Tá, então eu tenho meu botão conectado aqui no pino 2. E eu vou colocar um LED aqui com resistor de 330 ohms, não K ohms. Negativo no negativo, GND, né? Perninha maior. Vai lá no Arduino. Vou conectar no pino 3. Beleza. Só tirar aqui para não atrapalhar muito a gente. Depois eu puxo de volta. Então eu tenho um botão conectado no pino 2 e tenho um LED conectado no pino 3. Vamos ao código. Apagar isso daqui. Fechar o monitor serial. Aqui em controlar, eu tenho esse bloco aqui, ó, C, um buraco, então, e aqui espaço para colocar outros blocos. Então essa é a estrutura condicional C, em inglês if. Então vou colocá-la aqui dentro. Então o que a gente quer fazer agora é acender o LED se o botão for apertado. Então para acender o LED, pino 3, sinal alto, vai acender o LED. Isso vai aqui. E qual que é a minha condição? Minha condição é o botão ser apertado. Como é que eu faço isso? Eu tenho que fazer uma comparação entre a leitura do botão, então, ler o pino digital 2, que é onde está conectado o meu botão. Quando o botão está apertado, aqui, ó, do jeito que ele está conectado, ele vai ser 0. Então, coloco igual a 0. Então, tudo isso daqui, ó, que eu estou segurando aqui, é a minha condição do botão estar apertado. E aí eu coloco aqui. Então, se a leitura do pino 2 for igual a 0, ou seja, se o botão está apertado, então defina o pino 3 como sinal alto, ou seja, acenda o LED. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Inicia a simulação, o LED está apagado,
Apertei o botão, acendeu o LED. Soltei o botão, o LED continua aceso. Por quê? Porque eu só tenho a condição para o botão estar apertado. O botão foi apertado, ele acendeu o LED. Mas eu nunca mandei o LED apagar, né? Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia colocar uma outra condição, ó, exatamente igual, vou colocar aqui embaixo, não dentro, embaixo, que assim o Arduino vai fazer isso daqui e depois fazer isso daqui. Então ele vai chegar aqui e vai ver se essa condição está sendo cumprida. Se sim, ele faz isso, se não, ele não faz nada. Vai para baixo. Aí ele vê se essa condição está sendo cumprida. Então eu quero que se o botão está apertado, 0, acende o LED. Se o botão está solto, 1, apaga o LED. Então, ó, iniciar a simulação, LED apagado, apertei o botão, acendeu, soltei e apagou. Vou segurar, está aceso. Soltei, está apagado. Então, enquanto o botão está sendo apertado, essa condição aqui está sendo verdadeira. O pino 2 está chegando um valor 0 lá. Então, ele está jogando sinal alto no pino 3, acendendo o LED. Quando eu solto, essa condição não está mais sendo verdadeira, porém essa está. Aí ele vai fazer isso daqui, que é apagar o LED, né? Jogar sinal baixo lá no pino 3. Existe uma outra estrutura de controle, de condicional, desculpa, que é essa daqui, ó. Se condição, então faz isso. Outro, se não, faz isso daqui. Então, ó, vou jogar a condição ali do botão estar apertado. Então, se o botão está apertado, define o pino 3 do LED como alto, acende o LED. Se não, quer dizer, se isso aqui não está sendo verdade, que é a mesma coisa que o botão está solto, né? Eu só tenho duas possibilidades, ou ele está apertado ou ele está solto. Então, se não, faz isso aqui, ó. Então veja que eu não precisei colocar duas condições. Aqui eu coloquei uma condição, falei, se a condição está sendo cumprida, faz isso. Se ela não está sendo cumprida, faz isso. Não precisei colocar uma outra condição aqui. Iniciar a simulação, LED apagado, apertei aceso, soltei apagado. Então está funcionando exatamente igual a antes, mas eu não precisei colocar duas condições. Então essa é a estrutura condicional se, se não. Em inglês, if, else. E se o botão tivesse conectado com pull down, ou seja, aqui no GND e aqui no 5 volts. Então, se eu fizer a conexão assim, quando o botão está apertado, vai chegar a 5 volts aqui, que é 1. E quando o botão está solto, vai chegar a 0 volts do GND, que é 0. Aí, nesse caso, eu teria que inverter aqui, ó. O botão apertado agora é 1. Então, vou iniciar a simulação. Funcionou exatamente igual, mas eu tive que trocar aqui de 0 para 1 porque eu troquei aqui. Vamos fazer o exemplo agora utilizando o sensor. Então, conectei o sensor lá no pino 2. Meu código aqui eu vou manter o mesmo. Iniciar a simulação. Não tem movimento. Espera aí. Não tem movimento. O sensor está enviando 0 lá, LED apagado. Tem movimento. O sensor está enviando 1, o LED acende. E aí vai depender do nosso sensor, né? O que é 0 e o que é 1. Aí a gente testa usando o monitor serial ou multímetro. Bom, e agora vamos dar uma olhada aqui em mais alguns exemplos com condicionais. Eu montei aqui um circuito que tem 3 botões. Então, um botão está conectado no pino 2, o outro botão aqui
está conectado no pino 3 e o outro no pino 4. Os 3 botões estão ligados com resistor em pull down, então solto é 0, apertado é 1. E eu conectei 3 LEDs aqui, um no pino 8, o LED vermelho no pino 8, o LED verde no pino 9 e o LED amarelo no pino 10. Então primeiro vamos fazer esse botão acender o LED vermelho, esse botão acender o LED verde e esse botão acender o LED amarelo. E quando eles estiverem soltos, apagar o LED em questão, né? Então, vou usar essa estrutura aqui, puxo essa daqui, aqui para ler o botão, igual, então apertado, do jeito que está conectado aqui, o botão é 1. Então o botão que está no pino 2, eu quero que ele acenda o LED que está no pino 8. E se ele estiver solto, apague o LED que está no pino 8. Então vamos só testar se está funcionando isso daqui. Esse botão apertou, acendeu o LED vermelho, soltou, apagou o LED vermelho. Beleza. E aí eu posso duplicar aqui, ó. Coloco aqui embaixo, botão que está no pino 3, quando apertado, acende o LED que está no pino 9. Quando solto, apaga o LED que está no pino 9. Então, inicio a simulação, está funcionando aqui e... Opa! O que temos de errado? Espera aí. Aqui está conectado errado, está no GND, aqui também. Então tinha que estar nos 5 volts essa perninha e essa daqui no GND. Essa no 5 volts e essa no GND. Beleza. Vai iniciar a simulação. Esse acende o vermelho, esse acende o verde. Ok? E aí, por último, tirar o zoom aqui. Então aqui a gente tem um, aqui a gente tem outro e ali a gente tem outro. Então vamos colocar um embaixo do outro. E esse aqui tem que ser o botão que está no pino 4. Quando apertado, acende o LED que está no pino 10. E quando solto, apaga o LED do pino 10. Beleza. Então, iniciar a simulação. Esse controla o vermelho, esse controla o verde, esse controla o amarelo.